Eu quero falar um pouco mais com você sobre obediência. Porque se a gente não insistir, a gente não vai se tornar. Diga amém. Amém. Nós vamos ler Juízes capítulo 4. Porventura não deu ordem o Senhor, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, o comandante dos exércitos de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se você for comigo, Débora, eu irei. Porém, se você não for comigo, eu não irei. Ela respondeu: certamente eu irei, seu frouxo. Certamente eu irei. Irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreender, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Israel tinha passado 20 anos sofrendo nas mãos dos seus inimigos. E essa condição foi uma permissão de Deus. A gente entende isso quando diz no versículo 2: entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim de Canaã. Foi a permissão de Deus. E por que ele fez isso? Versículo 1 do capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Tornaram. Eles não começaram. Em Deuteronômio fala que a obediência, ela tem as suas consequências. Mas a desobediência também tem consequências. Na verdade, tudo na vida, toda atitude está grávida de uma consequência. Uma gravidez normal, em 9 meses você vai ver o resultado. Vai vir a luz e a gente vai poder ver o que foi sendo gerado naqueles 9 meses. Mas existem atitudes nossas que não são aparentes em 9 meses. Pode demorar 10 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos. Mas a consequência vai aparecer. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E essa nação estava novamente em desobediência. E como fala lá em Deuteronômio sobre as consequências da obediência, a desobediência também. Irmãos, a desobediência acarreta muitos males. Muitos. 20 anos subjugado, 20 anos debaixo daquele domínio, 20 anos sem poder expressar sua liberdade, sem viver a graça, a glória e tudo que Deus poderia propor para eles, por causa da desobediência. Nesse cenário, uma mulher, ela emerge, ela surge em obediência. Então ela tinha realmente sobre os seus ombros o encargo da nação. Ela, em obediência à voz de Deus, exerce a sua liderança, exerce o seu governo, instrui outros líderes, aqui no caso da tribo de Naphtali, e fala para ele: é Deus que está mandando você ir. E não é ir sozinho, chama 10.000 para ir contigo. É Deus quem está liberando a palavra, é Deus quem está dando a diretiva, é Deus. Então disse Baraque: se você for, Débora, eu vou. Se você for. Isso significa o quê, irmãos? Que se ela não fosse, ele não ia. Em que momento ele estava considerando a palavra que tinha vindo de Deus? Eu pergunto. Em qual momento ele estava considerando atender a voz de Deus? Em qual momento ele estava considerando que era Deus que estava falando através de Débora? Nós não percebemos essa atitude em Baraque. Na verdade, a gente percebe uma atitude desonrosa, vergonhosa. A
A gente percebe uma atitude de uma pessoa que está deixando a sua decisão nas mãos de uma outra pessoa. Era para Baraque naquele momento decidir: tá bom, Débora, se Deus falou, eu vou cumprir. Mas não, ele se exime da responsabilidade de decidir obedecer. E quando ele faz isso, irmãos, ele dá a qualquer outro escolher por ele. Quantas vezes na nossa caminhada, quando nós não nos posicionamos em algo, outros vêm e decidem pela gente. E aí depois a gente fica arrancando os cabelos, se roendo por dentro, porque enfiaram a gente numa bananada danada. Mas enfiaram por quê? Porque a gente não decidiu quando era para escolher. Deixamos a família decidir por nós a nossa vida. Para aqueles que já são casados, muitas das vezes os pais ainda continuam decidindo os seus caminhos. Interferem no casamento, interferem na dinâmica da família, interferem em como a esposa vai fazer o bife à parmegiana para o marido. Chama, pastor Austin falou uma coisa uma vez. Ele disse assim: todas as vezes que você fica de lado do que Deus te chamou para ficar de frente, na verdade você está de fora. Lembra disso, pastor? Todas as vezes que você fica de lado em algo que Deus te chamou, quando era para você estar de frente, você acha que você está de lado, mas na verdade você está fora. E aí de repente acontece não do jeito que eu achava que era para acontecer. E aí eu começo a reclamar, e aí eu começo a questionar. Poderia ter sido assim, aquela pessoa poderia ter feito isso, o pastor poderia ter agido dessa maneira. Estamos reclamando de algo que nós estamos fora. Se nós de repente estivéssemos de frente, não estaríamos reclamando, porque estaria acontecendo como era para acontecer, porque era para você estar de frente. Vocês estão entendendo? Como que às vezes deixamos a coisa correr frouxa, não nos posicionamos quando é necessário, quando é a oportunidade. Entenda, irmãos, oportunidade são portas, são janelas. Elas têm um prazo. É igual uma bigorna. Para você bater o ferro, tem que estar quente. Se você perder ali o time daquele aquecimento, daquela temperatura, você vai bater no ferro, vai bater e você não vai moldar o ferro. Passou o tempo, esfriou. Tem oportunidades que se esfriam, a porta se fecha e depois você vai querer acessar isso e não vai conseguir. Débora entendeu que ela tinha que se posicionar naquele momento, naquela época, naquela situação. Sabe o que aquela mulher pensou? Ela falou assim: eu não confio em mim, eu não confio no que eu posso, eu não confio no meu nome, eu não confio nas minhas estratégias, mas eu confio no Deus que me chamou. Se Ele me colocou nesse lugar, nesse tempo, nessa hora, diante dessas pessoas, alguma coisa é Ele que vai fazer. Muitas das vezes a gente se pega assim nas circunstâncias da nossa vida. Estamos vendo a banda passar. Estamos vendo acontecer assim, na cara. Igual o profeta Eli. Ele sabia que os filhos dele estavam prostituindo a casa de Deus. O profeta estava vendo os filhos fazerem o mal. Era tão ruim o que os filhos de Eli estavam fazendo, que a Bíblia diz que o culto que eles estavam prestando a Deus era com coices no altar. Eli estava ali para anunciar, para demonstrar com a sua vida o que era amar a Deus. Mas Eli fez o contrário. Débora, uma mulher improvável, ela conseguiu fazer proezas, como nós lemos no Salmo 60. Em Deus faremos proezas. O que são proezas? Coisas difíceis,
coisas inimagináveis. Débora estava, através da obediência, vivendo o Salmo 60. Enquanto que Baraque, pela desobediência, estava vivendo a vergonha. Ele responde: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ou seja, eu não quero decidir. A minha decisão vai ser resultado da sua atitude. Isso é muito parecido com as pessoas que vivem na alma e elas são apenas reativas. Elas estão o tempo todo só reagindo ao que lhe aconteceu. Se alguém fala áspero, ela reage com aspereza. Se alguém envergonha, ela age no reflexo do que lhe aconteceu. São pessoas reativas. Baraque estava assim, reagindo. Deus não nos chama para sermos reativos, mas para sermos proativos. Deus nos chama para sermos pragmáticos, pessoas de ação, pessoas de decisão, pessoas de atitude. E não pessoas que ficam esperando o que vai acontecer para depois a gente reagir. Não, irmãos. O que o outro faz não pode determinar o que você vai fazer. A nossa ação deve ser fruto de guardarmos os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele disse o quê? Se alguém bater no seu rosto, o que você deve fazer? Ele estava ensinando a gente a agir ou a reagir? Agir. Porque se fosse para vivermos da reação, não é, irmã? Toma lá, dá cá. Jesus estava o tempo todo nos ensinando a agir, a não deixar a nossa decisão nas mãos de outro, ou à mercê do comportamento de outros, mas a pensar, raciocinar, trazer a memória, trazer a lembrança, os mandamentos, os princípios de Deus, e na hora que for necessário, colocá-los em prática, independente se o outro me bateu, independente se o outro me envergonhou, independente se a circunstância do país está me empurrando para poder fazer jeitinhos brasileiros, independente se lá no meu trabalho, lá na minha empresa, todo mundo dá assinadinha, sabe? As assinadinhas. Independente, nada que vem de fora pode determinar o nosso comportamento, as nossas decisões, mas tem que ser a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Débora decidiu não agir pela sua própria sabedoria. Ela estava ouvindo a Deus e apenas reproduzindo o que Deus tinha falado com ela. E esse homem, ele fez o oposto. Então a gente tem numa mesma história um nítido exemplo de obediência, de submissão a Deus, de guardar os mandamentos, de ser humilde, de permanecer no lugar onde Deus mandou ficar, e o exemplo de uma outra pessoa que não valorizava o que Deus falava, que estava andando na sua própria sabedoria carnal e demoníaca, que foi Baraque. E sabe o resultado para essa atitude de Baraque? Ela respondeu, versículo 9: certamente eu irei contigo. Eu irei. Porém, não será tua a honra da investida que empreender, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque a Quedes. Versículo 16. Mas Baraque perseguiu os carros, os exércitos, e todos os exércitos de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Ou seja, Baraque venceu. Porém, ele não foi honrado.
Muitas das vezes nosso foco está em conquistar, conseguir, chegar, não importa como. Eu quero estar lá, eu quero pregar a palavra um dia. E a pessoa não se submete, não senta para aprender, não é pastoreado. Mas ela não está nem aí para isso. Tem muito crente que eu conheço que quer estar aqui em cima, custe o que custar. Tem outros, como eu falei, no casamento ou em outras circunstâncias familiares, filhos com seus pais, querem as coisas a qualquer preço. Agem de maneira leviana, agem de maneira imprópria, inadequada, não honrando a Deus. E muitas das vezes, irmãos, essas pessoas até alcançam o que estavam buscando. Eu conheço pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não têm honra de Deus na vida delas. Eu conheço. Estou falando de ouvir falar, não. Eu conheço pessoas que estão casadas há 20 anos, mas não têm um casamento feliz, próspero. São pessoas que se suportam. Eu conheço, eu não ouvi falar não. Eu conheço pessoas que estão trabalhando em algo, mas estão lá pelo dinheiro. Então todo mês cai na conta dela o salário. Mas se perguntar para ela, seja honesta comigo, você gosta do que você faz? Não, eu estou lá só por causa do dinheiro. São pessoas que alcançaram o que queriam, porém não têm honra. Deus falou através de Débora, eu vou, Baraque. Você vai vencer, mas você não vai sair dessa vitória honrado. Você vai vencer, mas você não vai ter o respeito das pessoas. Você vai vencer, mas você não vai ter a aprovação de Deus. A Bíblia fala que quando Moisés estava no deserto lá, e tinha acontecido algumas coisas, e Deus fala para Moisés, pode ir com o povo, eu autorizo. E Moisés vira para Deus e fala assim, mas Senhor, o Senhor não vai? Não, eu não vou com esse povo obstinado, mas eu permito vocês irem, pode ir. Moisés falou, se o Senhor não for, eu não quero ir. Eu não quero a sua permissão. Moisés estava dizendo, eu quero a sua aprovação. Eu não quero ir lá com o povo, ter a vitória, mas não ter o Deus de toda a graça presente comigo. Era isso que Deus estava mostrando aqui, através de Débora para Baraque. Baraque, você vai vencer, mas os seus soldados não vão te respeitar, porque eles vão saber que quem foi lá fui eu junto contigo, e que quem de fato arrancou a cabeça do inimigo foi Jael, uma mulher. De que adianta, irmãos, a gente ter as conquistas, se nós não temos o Deus de toda graça ao nosso lado, naquela conquista?